Muito bem, sejam todos bem-vindos aqui à Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson. Hoje nós vamos estar falando a respeito de mais um novo modelo operacional que nós desenvolvemos, que pode aí agregar aos conhecimentos dos amigos. Você que ainda não conhece a nossa fanpage no Facebook, é só procurar por Central Trader e curtir, que estará recebendo todas as novidades da nossa equipe através do Facebook. E no Twitter, é só amigo procurar por @Central Trader, também estará recebendo as novidades da nossa equipe através do Twitter. Bem, gente, como a gente gosta de comentar antes de falar a respeito dos nossos modelos operacionais, é que os amigos façam um estudo, né? Um estudo de no mínimo 3 anos no passado. Estude esses 3 anos no passado, escolha os 10 melhores ativos que sobressaiu sobre esse modelo operacional, disponibilize um capital disponível para estar trabalhando esses 10 ativos. Essa é uma dica bastante importante. Depois que você fizer esses testes, esses backtests, saber que quais são as melhores empresas, quais são os melhores ativos, aí sim você começa a operar este modelo. Mas minha dica, comece a operar bem leve, com um manejo de risco bem apertado, no mínimo 6 meses. Aí depois de 6 meses você vai soltando o seu manejo de risco até você pegar confiança total no modelo operacional, tá bem? Isso é uma dica bem importante. E outra dica bem importante, o trader ele sempre tem que definir quais são os modelos operacionais que ele vai estar trabalhando. Não é estar trabalhando vários sinais. A minha dica principal é que ele escolha um setup de volatilidade e um setup de seguidor de tendência. Nós já apresentamos vários modelos de seguidores de tendência. Este é o modelo operacional que é de volatilidade. É um modelo operacional que eu criei. O nome dele é UP Reverso. Ele tem um conceito de ciclo no papel. Este é um setup que também envolve os estudos de ciclo, que vai facilitar muito a vida dos trades. Outro detalhe importante, este setup vai funcionar nos modelos operacionais que simplesmente tem uma volatilidade maior, que existe uma volatilidade maior. Quais que são esses papéis que têm uma volatilidade maior? Como que eu posso saber? Basicamente é quando você localiza um ativo que ele não respeita a máxima e a mínima no candle anterior. Geralmente um papel que é de volatilidade, ele sempre perfura a máxima e a mínima do candle anterior. Então, geralmente ele deixa essas sombras superiores e sombras inferiores constantemente. Isto é um papel de volatilidade. A gente tem que deixar isso bem claro, que este é um modelo de volatilidade e ele vai funcionar nos papéis de volatilidade. Tá bom? Beleza. O nome desse modelo operacional é UP Reverso. Existe simples fato como que a gente vai trabalhar este UP Reverso, como é que funciona este setup operacional. Bem, nós vamos usar aqui, por exemplo, a Napto 3 para mostrar uma operação recentemente que nós fizemos. Como é que funciona, Anderson? Como que é que funciona este UP Reverso? Bom, basicamente o UP Reverso, o que é? É um candle que tem a sua máxima, a sua mínima abaixo da dos últimos 8 dias. Então a gente vai localizar aqui um UP Reverso que tem a sua mínima para compra e a máxima, o seu fechamento acima do fechamento do que no anterior. Vamos botar aqui na cruz que fica mais fácil, com um modelo ativo de volatilidade que recentemente fez aqui, que vai facilitar a vida de todos nós, né? Olha aqui. Aqui é um modelo, um ativo. Então o ativo vinha trabalhando em tendência de baixa, tá? Ele vinha trabalhando em tendência de baixa. Então basicamente o que a gente vai esperar?
A mínima dos últimos 8 dias. Aqui. Então aqui nós temos a mínima dos últimos 8 dias, mas temos um fechamento acima do fechamento do candle anterior. Esse é o modelo para compra. Novamente, temos a mínima dos últimos 8 dias, contando com ele, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos um fechamento acima do fechamento do candle anterior, que é o que nós temos aqui. O ponto de entrada fica 1 centavo acima da máxima deste candle. O stop dessa operação automaticamente ficando na mínima. Uma dica, como é um setup contra tendência, basicamente a gente sempre tem contra tendência usar um manejo de risco mais apertado. Ou se não, aquilo que eu gosto de fazer, que é selecionar uma quantidade X para estar trabalhando este modelo de volatilidade. Então eu executo uma entrada na superação, o stop na mínima. O alvo, Anderson, o alvo vai ser a amplitude projetada para cima para uma realização parcial, aquelas pessoas que trabalham com um capital maior do que 50 mil. Quem trabalha com menos do que 50 mil, ele tem que fechar o trade no alvo de 100% amplitude do risco. Ok? Novamente, pessoas que trabalham com mais do que 50 mil em cada operação, ele faz uma realização no alvo de 100% amplitude do risco. Aquelas pessoas que trabalham com menos do que 50 mil, ele tem de fechar o trade no alvo de 5%, ou no alvo sendo a amplitude do risco. Ok? Então aqui nós tivemos uma entrada, o stop está na mínima. O alvo fica lá em cima. Então aqui nós tivemos o trade finalizado para quem trabalha com abaixo de 50 mil. Quem não trabalha abaixo de 50 mil, como é que a gente faz? Bom, a gente traz o stop ponto de entrada, espera esse pregão fechar, a gente traz o stop para essa mínima. Novamente, ajusta o stop para essa mínima. Novamente, aqui temos dentro do trade, sobe o stop para a mínima desse candle. O ideal sempre é deixar 3 centavos abaixo de cada mínima, né? Sobe através dessa mínima até fechar o trade. Então aqui nós fechamos o trade. Ok? Então modelo bastante interessante de volatilidade. Vamos procurar por uma venda. Aqui nós tivemos essa venda, né? Então vamos lá. Aqui nós tivemos a máxima dos últimos 8 dias. A máxima. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta é a máxima. Então eu tenho um ponto de venda nessa mínima, na perca dessa mínima. Que foi o que nós tivemos aqui. Eu tenho um alvo para uma realização parcial, a amplitude do risco projetado para baixo. Certo? Então eu só vou mudar o stop quando os preços eu gerar a minha realização parcial. Ok? Então, aqui nós tivemos a realização parcial. Quando eu faço essa realização parcial, basicamente eu trago o stop para essa máxima, aqui operando na ponta vendedora. Aqui eu baixo o meu stop, espero o pregão fechar, abaixo o stop para essa máxima. 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 Até finalizar o trade. Este é um modelo que tem um nível de acerto em alguns ativos na faixa de 60% a 70%. Recentemente, tivemos aqui este trade, né? Aqui na Nato. Temos aqui a mínima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então não tivemos este trade sendo acionado aqui, né? Então, basicamente, o que a gente procura? Sempre a mínima dos últimos 8 dias. Isto para a maioria dos papéis, tá? Depois eu vou mostrar outro truque para vocês. Aqui, novamente, tivemos mais uma entrada na ponta compradora na Nato. Temos aqui a mínima dos últimos 8 dias. Um fechamento acima do fechamento do candle anterior.
ponto de entrada na superação da máxima, o alvo fica a realização, a amplitude do risco projetado para cima. Quando eu fiz a realização parcial, se eu trabalho com menor de 50 mil, eu já encerro no alvo. Se não, eu trago o stop ponto de entrada, no final do pregão vou ajustando o stop para a mínima de cada dia. Mínima de cada dia. Mínima de cada dia. Até finalizar o trade. É um modelo operacional bastante interessante. Nós temos vários papéis que geraram esse tempo. Esse é um modelo operacional que vai pegar os melhores fundos. Por incrível que pareça, dos estudos que eu fiz, tirando os outros osciladores, sem dúvida, usando simplesmente candles alinhados ao ciclo, geralmente a gente pega muito fundo no mercado. Olha o candle negativo. Tivemos aqui a mínima dos últimos 8 dias, a BVMF, stop nessa máxima, não gerou a entrada. Se é uma inside bar, a gente traz o ponto de entrada para essa máxima e stop na mínima. Aqui houve gap, então não houve o trade. Vamos mais para frente para a gente ver outro trade que funcionou. Aqui temos a mínima dos últimos 8 dias, um fechamento acima do fechamento anterior. Então temos aqui o trade sendo acionado. Então a entrada fica na superação 1 centavo da máxima do candle, o stop na mínima. O alvo fica sendo sempre a amplitude do risco para a realização parcial. Para quem trabalha acima de 50k, aconteceu aqui. A gente traz o stop ponto de entrada, espera o pregão fechar e vai ajustando o stop pela mínima de cada candle. Aqui finalizou o trade na BVMF. Papel na ponta vendedora, recentemente nós tivemos esse, né? Papel que funciona muito bem em ativos de volatilidade. Olha aqui outra venda, né? Opa, aqui outra venda. Temos trabalhando. Tivemos aqui a máxima dos últimos 8 dias e um fechamento abaixo do fechamento do candle anterior. Como aqui nós não tivemos um inside bar, não acionamos na próxima barra, só não trabalha um acionamento na próxima barra se tiver uma inside bar. Se tiver um inside bar, que é um candle que tem a sua máxima e mínima dentro do candle anterior, a gente executa uma entrada. Então aqui nós vendemos com stop na máxima, o alvo fica sendo a amplitude do candle projetado para baixo para a realização parcial. Quem trabalha acima de 50k fez a realização parcial, aí vai ajustando o stop pela máxima de cada candle. Este é um modelo bastante interessante que funciona muito bem. Eu gosto muito de trabalhar ele nos 60 minutos, no gráfico diário, no gráfico semanal. Vamos colocar o gráfico semanal. O gráfico semanal proporciona belíssimos pontos de reversão. Belíssimos pontos de reversão. Olha que belíssimo ponto de reversão aqui no semanal, na própria BVMF. Olha aqui, máxima, mínima, o alvo fica sendo a amplitude do risco projetado para cima. Se quiser melhorar o payoff desse papel, o ideal é sempre você vender 2 vezes o risco projetado para cima. Os estudos que eu fiz demonstram isso ser mais interessante. Para melhorar o nível de acerto, a gente coloca um indicador chamado banda de Bollinger. A gente coloca uma banda de Bollinger, a gente insere o reverso sendo feito em cima de bandas de Bollinger. É fantástico. Então, geralmente, os up reversos sendo em cima de banda de Bollinger são os melhores, né? Os que pegam, olha aqui, candles fechados, candles positivo, que melhora ainda também o nível de acerto em cima de banda de Bollinger. Olha aqui, belíssima movimentação, né? Isso é o primeiro interessante. Eu gosto de usar muito a banda de Bollinger. Vejo os papéis que estão melhores performando em cima da banda de Bollinger que outra.
cima da banda de Bollinger. Ele fecha abaixo, fez um up reverso, fez a mínima dos últimos 8 dias. Aqui executou uma entrada, a superação, executou o trade, bateu no objetivo. Funciona muito bem. Anderson, existe outro que a gente pode fazer outro filtro? Sim. A gente coloca o maxograma. Por que o maxograma? Dos estudos que eu fiz, o maxograma é um dos que demonstra ser um oscilador que demonstra qual que é a força que predomina dentro de certo ativo. Quando o maxograma estiver abaixo da linha do zero e aparecer um up reverso em cima da banda de Bollinger, basicamente o que eu faço? Eu aperto o manejo de risco. Então eu entro com metade da posição e vou trabalhar a amplitude do risco projetado para cima, o mesmo cenário. Quando eu tenho o maxograma acima da linha do zero, aí sim a gente trabalha com um capital normal, né? um capital mais frouxo, né? Que é basicamente o que eu, Anderson, faço. Né? Deixa eu só procurar um aqui. Só procurar um que tem um maxograma acima da linha do zero. Aqui, este. Então temos aqui a mínima, maxograma acima da linha do zero, e o fechamento pode ser no mesmo nível ou na máxima. O ideal é que seja, aqui na verdade nós não tivemos. Aqui tivemos modelo bastante interessante realmente, que tem um nível de acerto. Na compra eu uso esses critérios. Para venda, o que eu, Anderson, faço? Eu coloco outro indicador que é uma média móvel de 20. Essa média móvel de 20 ela vai diminuir o número de sinais, porque é um filtro. Quanto mais filtro a gente for colocando, mais sinais vai diminuindo o número de sinais, né? Então, basicamente, o que eu faço? Eu só executo as minhas vendas com o up reverso se tiver uma distância de 5% até a média de 20. Se não tiver, eu não executo. Neste caso aqui, nós tivemos este up reverso? Tivemos. Temos uma distância maior do que 5% até a média de 20? Sim. Então aqui eu executo uma venda. A perca dessa mínima. Né? Contra a média, eu não faço operações se não tiver uns 5%, porque os estudos que eu fiz me demonstraram ser bastante interessante. No café, o café é o meu setup de eleição, os up reverso. Os up reversos são o meu carro-chefe. Eu gosto de operar muito o up reverso no café, porque aparece muito. Olha aqui, máxima dos últimos 8 dias na venda, fechamento abaixo do fechamento do candle anterior no café, gera uma venda na perca dessa mínima. Aqui nós tivemos a inside bar, então coloca aqui, stop lá, e o alvo fica sendo a amplitude do risco projetado para baixo. Fez a realização parcial e vai ajustando o stop pela máxima. No café funciona muito, mas muito bem. Olha aqui, outra venda. Máxima dos últimos 8 dias, um fechamento abaixo do fechamento do candle anterior. Executa essa venda, um stop fica sendo em cima e a amplitude do risco para baixo. Olha aí. No café, o up reverso realmente é muito bom de ser operado. Eu gosto de operar muito o café usando este modelo. Anderson, dá para se usar no dólar futuro? Vamos dar uma olhada no dólar futuro. Vamos dar uma olhada aqui no dólar futuro rapidinho. Esse é um trade que nós fizemos aqui junto com os amigos da Central Trader, do grupo fechado dos Samurais da Bolsa. Nós fizemos essa compra, né? O up reverso, mínima dos últimos 8 dias, um fechamento acima do fechamento do candle anterior. O alvo para a realização parcial fica a amplitude do risco, foi alcançada.
E agora a gente vai subindo o stop pela mínima de cada candle. Este é um modelo operacional que funciona no dólar. Na ponta vendedora, tivemos aqui máxima dos últimos 8 dias. Aqui e aqui. Máxima dos últimos 8 dias. Ponto de venda nessa mínima, perca dessa mínima. O alvo fica sendo a amplitude projetada para baixo no dólar futuro. Fez a realização parcial, coloca o stop ponto de entrada e vai ajustando o stop pela máxima. Olha o outro up reverso para compra. Mínima dos últimos 8 dias, um fechamento acima do fechamento que era anterior. Executou a entrada nessa operação, o alvo fica sendo a amplitude do risco projetado para cima. Bastante interessante, que eu, Anderson, gosto de estar trabalhando esse setup também no dólar futuro. Contra média, se não tem uma distância de 5% na ponta vendedora, eu não faço. Vamos deixar isso bem claro. Se eu fizer, é com capital reduzido. Mas usualmente, a maioria das vezes, eu não faço na venda. Na compra, eu executo o trade se tiver uma distância da ponta de compra até a média para uma realização parcial. Isso também é interessante deixar bem claro se a gente estiver usando o conceito da média de 20, né? Então é um modelo operacional que bastante interessante, de volatilidade, que os amigos vão ter que estudar, né? Façam seus estudos, escolham aí os 10 ativos mais voláteis, aqueles que vai sobressair por esse setup. Quando você tiver isso em mãos, reserve um capital e trabalhe este modelo operacional que realmente é bastante interessante. Quero mandar um abraço especial ao escritório da Corretora 1 em Campinas e aos nossos parceiros aí que trabalham junto conosco na equipe Central Trader, tá bom? Desejo a todos vocês um bom estudo e até a próxima, se o nosso bom Deus permitir. Valeu, gente, até mais.